Olá, eu sou Patrícia Figueiredo Vale, sou psicóloga, terapeuta cognitivo-comportamental e mestre pela USP. E hoje eu vou falar com você sobre preocupação, né? Quem aqui nunca sentiu preocupação? Então, o meu objetivo aqui hoje é falar para vocês um pouquinho a respeito da tal preocupação. O que é a preocupação, o que desencadeia a preocupação, o que mantém e vou te falar também alguns passos de como você pode fazer para superar a sua preocupação. Gente, antes de começar, é importante falar que a preocupação ela está presente em vários transtornos de ansiedade e ela é a característica central do transtorno de ansiedade generalizada. Eu não vou especificar esse transtorno aqui nem me ater a ele, mas apesar da preocupação ser uma característica central desse transtorno, ela não se limita a ele e nem aos transtornos. Todos nós sentimos preocupação, né? Nos sentimos preocupados em alguns momentos. E hoje aqui eu vou te ajudar também a identificar se a sua preocupação está no nível normal ou já está mais dentro de um nível patológico ou tóxico. Então, para a gente entender um pouquinho a preocupação, né, é aquela coisa, é fácil, né, todo mundo sabe o que é, mas quando a gente vai definir não é tão simples assim. A preocupação, ela é muitas vezes confundida, por exemplo, com estresse, com ansiedade, e nós vamos ter oportunidade de ver nesse vídeo e também em outros que existem diferenças entre preocupação, ansiedade e estresse, por exemplo. A preocupação em si, ela seria o quê? Uma conversa interna, né? Uma conversa que a gente tem com a gente mesmo e que é caracterizada, gente, por pensamentos catastróficos, ou seja, pensamentos que são errados, que são exagerados, distorcidos, com foco em uma tragédia futura que pode acontecer, né? E que é sempre acompanhado por outras tragédias futuras, né? É o famoso e se. Então, dentro da preocupação estão esses pensamentos repetitivos sobre possíveis desfechos ou eventos negativos futuros e que a gente tem medo, que a gente teme bastante, né? Então, a preocupação ela seria aí um estado de vigilância contra ameaças. É quando eu me coloco vigilante, né? Atento ao que pode acontecer e eu fico concentrado nesses pensamentos, tentando resolver mentalmente, né? Coisas que ainda nem aconteceram. Então, a preocupação, ela seria o quê? Um pensamento catastrófico, um pensamento do formato e se já caracteriza uma preocupação? Não. A preocupação ela é um processo, ela é uma cadeia de pensamentos catastróficos. Ela é um pensamento e se atrás do outro. Ou seja, de um pensamento, né, eu começo a ter um espiral de pensamentos, e se, e a cada e se vem uma possível tragédia ainda maior, né? Então, esses e se's no processo de preocupação, eles ocorrem em cadeia, de forma repetitiva, e pra gente isso é muito ruim, a gente fica trancado, né, naquele processo, naquela cadeia de pensamentos. E esse processo, essa cadeia de pensamentos, ela alimenta a nossa preocupação e a nossa ansiedade, tá? E aí o tópico com o qual eu me preocupo, ele vai ficando cada vez maior. Então, vou falar, embora para vocês talvez já seja muito familiar, né, esse pensamento em si, o que poderia caracterizar o início de um processo de preocupação, né, um gatilho para o processo de preocupação? Pensamento do tipo, e se eu não passar no exame? E se eu não conseguir chegar a tempo no trabalho? Né? E se o meu marido estiver tendo um relacionamento extraconjugal? E se eu ficar muito ansiosa durante a minha entrevista ou durante a minha apresentação? E se eu ficar doente? Né? E se eu ficar com tanta vergonha que meu rosto ficar vermelho? E se? Os pensamentos sobre preocupação, eles podem ser sobre absolutamente qualquer coisa e estar em qualquer área de vida. Os pensamentos preocupantes, né, os pensamentos que causam preocupação, eles podem ser sobre fatores externos, né? Por exemplo, alguma coisa no teu trabalho, alguma coisa com algum familiar, com a tua família,
E também os pensamentos preocupantes, eles podem ser sobre sintomas físicos, né? Sobre fatores físicos internos, por exemplo, uma doença, né? E se eu ficar doente, se tiver algo errado comigo, com o meu corpo, né? Se eu não estiver saudável. Agora me fala, você, que tipo de perguntas e se você costuma ter, né? Que tipo de pensamentos e se você costuma ter? Com que tipo de coisas internas ou externas você costuma se preocupar? Para e pensa. Então, gente, como vocês já devem ter sentido e percebido, né? E aqui imaginado, a preocupação ela é mais ou menos como um disco furado. Sabe uma música presa ali na repetição, que fica toda hora repetindo o mesmo trecho? Seria mais ou menos isso. E a gente costuma perceber, né, o que é mais preocupante dentro da preocupação é que a gente costuma perceber os pensamentos que causam a preocupação como se eles fossem uma consequência certa e inevitável. Então, para que você perceba que a preocupação ela é uma cadeia de pensamentos, eu vou te propor um desafio. Tenta buscar aí na tua memória, tenta lembrar uma situação com qual você se preocupou e que você nem está mais preocupado com essa situação, mas imagina aquela situação que te preocupou recentemente, né? Você consegue se lembrar qual que foi o primeiro e se que veio na tua mente? E a cadeia, ou seja, e os vários e se's que vieram depois? Você consegue lembrar? O e se que veio primeiro, o que veio depois, o que veio depois e assim por diante? Vamos tentar fazer esse exercício para que você consiga identificar o que estava ali no cerne da tua preocupação e como que esses pensamentos vão se multiplicando, que a gente se apega a eles de certa forma, como vocês vão ver a seguir. Agora, gente, nem toda preocupação ela é tóxica, né? Algumas preocupações elas nos ajudam a nos anteciparmos para resolver problemas, quando a gente se preocupa com algo que tem uma chance razoável de acontecer, né? Como vocês vão ver mais pra frente. Agora, como saber se a preocupação é uma preocupação normal ou se é uma preocupação que já está ali tóxica, me prejudicando, né? Patológica, que pode caracterizar em um transtorno? Em geral, se a sua preocupação ela é persistente, ou seja, você não consegue se desligar dela, você tenta e está ali sempre ligado a ela, não consegue sair daquele cenário catastrófico, tá? A ponto de que você nem consegue muitas vezes aproveitar os bons momentos da tua vida. Você está sempre com a cabeça ligada lá no possível futuro trágico e o teu presente está aqui meio que indo sem nem que você perceba. Então, quando a tua preocupação ela é persistente, né? Ou seja, você não consegue se desligar e ela te impede de vivenciar, de aproveitar o momento presente, né? Você está sempre apreensivo, em constante estado de apreensão, provavelmente a sua preocupação está sendo uma preocupação tóxica, tá? Na verdade, a dificuldade que a gente tem para se desligar, para se desvencilhar, para se afastar das preocupações e o tempo que a gente gasta, né, ou tentando afastar as preocupações da gente, ou então até se ligando, trazendo os pensamentos que causam preocupação para a gente, porque a gente acha que eles vão nos ajudar, é esse tempo e a dificuldade para se desligar da preocupação que conta quando a gente vai ver se uma preocupação tá normal ou tá exagerada. Agora, gente, é óbvio que se você considera que a tua preocupação tá te prejudicando, né, tá atrapalhando a tua vida, eu recomendo fortemente que você busque uma ajuda de um especialista. O diagnóstico de uma preocupação tóxica é feita por profissionais da saúde mental, né? Então, de preferência, procure ou um psicólogo competente ou um médico, de preferência psiquiatra, tá? Consulte um especialista. E vamos lá! Toda preocupação é ruim? Já te digo que não, tá? A preocupação ela pode ser produtiva, ou seja, útil, e também ela pode ser improdutiva, ou seja, inútil. A preocupação produtiva é aquela que te ajuda a resolver problemas, que conduz a uma ação que pode ser feita agora ou muito em breve e que está relacionada a uma situação que tem uma chance razoável de acontecer. Por exemplo, você vai viajar amanhã de manhã.
É uma preocupação produtiva você pensar nos teus documentos, né? Pensar nos documentos que você tem que levar para você se empenhar, se comportar de forma que a pegar esses documentos, a guardar os documentos na tua bolsa. Então essa é uma preocupação útil. A mesma coisa quando você vai viajar e olha se o tanque do teu carro está cheio ou vazio. Se ele estiver vazio, você vai parar num posto, vai abastecer e essa é uma preocupação produtiva, tá? Agora, aquela preocupação inútil, improdutiva, é aquela que leva um monte de e se, tá? Em relação a algo que a gente nada pode fazer no momento ou em breve e é relacionado a uma situação, uma possível tragédia que tem uma chance muito baixa de acontecer, né? Que pode até ser possível, porque tudo na vida é possível, mas que é muito improvável, tem uma chance muito baixa de acontecer. A preocupação improdutiva ela é fortemente baseada, enraizada em 3 crenças. Uma é, se algo me preocupa, então significa que esse algo é importante e eu devo insistir na minha preocupação. Uma outra crença que mantém a preocupação inútil ou improdutiva é, se algo me preocupa, então eu preciso identificar todas as possíveis soluções. E uma terceira crença que mantém essa preocupação improdutiva é a de que a gente não consegue tolerar ou aceitar a incerteza. Então, gente, ao contrário de eu te dar aqui aquela recomendação ingênua, né, do tipo pare de se preocupar, até porque a gente sabe que isso não é possível, a recomendação que eu te dou aqui é se preocupe de maneira eficaz. Então eu vou te falar agora alguns passos para que você possa então praticar e se preocupar de maneira eficaz, tá? Distingua, diferencie a preocupação produtiva da preocupação improdutiva. Ah, Patrícia, mas como? Toda vez que você se perceber preocupado, se questione, eu estou me preocupando com algo que tem uma chance razoável de acontecer? Ou eu estou me preocupando com algo que é apenas possível, mas que é extremamente improvável? Outra pergunta que vai te ajudar a responder essa questão. Existe algo que eu posso fazer agora ou muito em breve para resolver o problema com o qual eu estou me preocupando? Uma outra forma de você lidar com a tua preocupação de forma eficaz é lide com a sua preocupação improdutiva sem alimentar a preocupação com a preocupação. Nós vamos falar sobre como que a gente pode fazer isso mais pra frente, mas já vai se habituando com essa ideia. Quando a preocupação for produtiva, a gente não vai alimentar uma preocupação em relação a essa preocupação improdutiva. E uma outra forma de você lidar de maneira eficaz com a tua preocupação é transforme a tua preocupação produtiva numa resolução ativa de problema o quanto antes. Então vamos lá, agora eu vou te falar sobre o que desencadeia a preocupação. Lembra que a gente falou do pensamento catastrófico, que é o pensamento e se? Então, esse pensamento e se, ele pode aparecer na tua mente a qualquer momento. Por exemplo, você pode ter saído da tua casa para ir trabalhar e pensar, e se eu tiver deixado o ferro de passar roupa ligado? Se você responder a esse pensamento da seguinte forma, provavelmente eu não deixei, tá? E decidir não se preocupar com isso, então é muito provável que você esqueça esse pensamento e que ele simplesmente deslize aí pela tua cabeça. Agora, se você começar a perseguir o pensamento ainda mais, por exemplo, e se eu tiver deixado o ferro ligado? E se a tábua de passar roupa queimar? E se a tábua de passar roupa pegar fogo? E se a casa queimar? E se eu perder minha casa? Aí então, uma pergunta original do tipo e se, nesse caso, vai ter desencadeado um episódio de preocupação. Então, vocês podem perceber que o problema não é o pensamento e se inicial, e sim como que a gente reage quando eles aparecem na nossa mente. Os pensamentos negativos, gente, eles são completamente normais. Inúmeras pesquisas têm demonstrado ao longo de anos que todos temos pensamentos negativos. A nossa mente, ela foi feita para funcionar como um detector de ameaça mesmo, né? Do ponto de vista evolutivo, essa característica da nossa mente de detectar ameaça é extremamente importante para a nossa sobrevivência e para a nossa prosperidade. Então, quando a nossa mente traz pensamentos negativos, na verdade, ela está apenas fazendo o que ela
nasceu para fazer. As nossas mentes, elas são muito ocupadas. Algumas pesquisas têm mostrado que a gente tem em torno de 4.000 pensamentos por dia. Então é muito natural que alguns desses pensamentos sejam de fato negativos. E a gente não pode simplesmente controlar o pensamento que aparece na nossa mente. Além disso, gente, alguns desses pensamentos negativos, eles realmente vão dizer respeito a problemas reais, né? Problemas que estão acontecendo ou que irão acontecer. Então é razoável que a gente pense nisso eventualmente, que a gente tenha esses pensamentos em mente. A preocupação contínua, entretanto, tem graves consequências. Ela pode levar aí a uma ansiedade crônica, né, duradoura, a transtornos depressivos, né, transtornos de humor, a falta de energia, pode impactar os nossos relacionamentos afetivos ou, enfim, os nossos relacionamentos com pessoas que a gente gosta, pode atrapalhar a nossa produtividade no trabalho, pode restringir a nossa vida social, pode nos gerar problemas de sono, insônia e pode também gerar até algumas doenças que são relacionadas ao estresse. E com a preocupação, a gente perde, gente, a oportunidade de viver a nossa vida ao máximo. Então, ao invés de vivenciar a grande tragédia catastrófica que a gente imagina, é como se a gente vivenciasse milhares de pequenas tragédias todos os dias. Isso tem um impacto muito negativo na nossa emoção, tá? Quem se preocupa muitas vezes, se preocupa inclusive com o fato de se preocupar demais, tá? A pessoa pensa que preocupar, por um lado, vai ajudar ela a evitar surpresas, né? Por um lado, ela pensa isso, que precisa de se preocupar, por outro, ela pensa que tem que parar de se preocupar porque isso vai deixar ela louca. Então, eu vou te falar algumas coisas que caracterizam cilada, armadilha, tá? Cuidado quando você ativa a tua preocupação, quando você alimenta a tua preocupação como uma maneira de evitar risco, né? Prever perigo, resolver problema, conseguir motivação, eliminar qualquer incerteza da tua vida, evitar emoções difíceis. Quando a tua preocupação é ativada por essas questões, né, isso pode ser uma cilada, uma armadilha. Por quê? Porque já que as coisas ruins não acontecem, então você conclui que elas não aconteceram porque você se preocupou. E se as coisas ruins acontecem, você vai concluir que você precisa se preocupar ainda mais. Ou seja, é de fato uma armadilha. A pessoa preocupada, muitas vezes ela não aceita que as coisas ruins elas vão acontecer de qualquer forma, mesmo se elas se preocuparem muitas vezes, tá? Então a melhor maneira de estar pronto para alguma coisa é ser capaz de resolver problemas que existem, tá? Não é ficar preocupado o tempo inteiro. A boa notícia, finalmente e felizmente, é que há muitas formas da gente conseguir superar a nossa ansiedade e a nossa preocupação. Falando nisso, eu vou aqui já te pontuar brevemente a diferença entre as duas. A ansiedade, gente, ela é uma emoção, né? Ela é aquilo que a gente sente, aquele estado de apreensão que é desagradável, conceitualmente desagradável, porque é assim que tem que ser, né? Pela função de proteção e de nos mover para realizar tarefas. Então, a ansiedade, ela é isso que a gente sente, é uma emoção, tá? Então, ela envolve aí sintomas físicos, né? Batimentos cardíacos acelerados, aquele estado de tensão, de agitação. Isso é a ansiedade. E a preocupação refere-se ao modo como você pensa. Como o pensamento gera emoção, o pensamento em si causa ansiedade. O hábito de se preocupar é a maneira, é a forma como a sua mente aprendeu a pensar. Para superar a preocupação, então, é necessário ensinar a sua mente outras maneiras de pensar ou de não pensar. Há 3 coisas que mantêm a nossa preocupação. Crenças inúteis sobre a preocupação, sejam elas crenças positivas ou negativas sobre o ato de se preocupar, tá? Essas crenças, elas podem nos deixar presos no ciclo da preocupação. Exemplos de crenças positivas sobre a preocupação, né? Se algo me preocupa, então esse algo é importante, devo me manter preocupado. Ou a preocupação me ajuda, né, a encontrar soluções para problemas.
É muito comum eu ouvir isso de conhecidos ou até mesmo no meu consultório. As pessoas de fato acreditam que a preocupação por si só já é algo que vai ajudá-las, independentemente do contexto, tá? Então elas podem falar: a preocupação me ajuda a entender problemas, me motiva a fazer coisas, a preocupação me prepara para algo, ela me ajuda a evitar coisas ruins, né? Se eu não me preocupo, é como se eu não estivesse fazendo nada, então é como se preocupar para mim fosse estar fazendo alguma coisa. E aí, com essas crenças positivas, o que acontece? A hora que o pensamento em si dispara na minha mente, eu rapidamente puxo esse pensamento para perto. Eu fico atento a esse pensamento. Eu gasto tempo pensando, porque eu acredito que ele é útil para mim, tá? Então agora, mais um desafio. Reflita. Que crenças positivas você acha que você tem sobre a tua preocupação? Quais que são as vantagens para você de pensar repetidamente sobre coisas negativas? Pense nisso. Exemplos de crenças negativas agora sobre a preocupação, né? Essas crenças negativas envolvem, por exemplo, a pessoa achar que a preocupação por si só é perigosa e que vai causar algum dano, seja um dano físico ou um dano emocional importante, né? Então eu vou ficar louca, se eu continuar me preocupando desse jeito eu vou ter um colapso, se eu continuar me preocupando assim eu vou ficar doente. Então a crença da preocupação ser perigosa é uma crença negativa importante. Uma outra crença negativa importante é a crença de que a preocupação é incontrolável, ou seja, eu simplesmente não consigo controlar a minha preocupação. Eu nunca vou conseguir parar de me preocupar. Eu sou simplesmente controlado pela minha preocupação, não há nada que eu possa fazer para controlá-la. Quais que são os problemas com as crenças negativas? Ela nos faz querer o quê? Colocar a preocupação para longe, afastar os pensamentos preocupantes da gente. Só que quando a gente tenta suprimir, afastar, bloquear um pensamento, a gente está dando atenção para esse pensamento e ele volta com ainda mais força. E isso faz com que a gente acabe se preocupando mais ainda. Então agora reflita novamente. Quais são as crenças negativas que você tem a respeito da preocupação? Quais preocupações você tem com as suas preocupações? Então nós já falamos, uma das coisas que mantém a preocupação é exatamente o quê? A crença que a gente tem a respeito dela. Uma segunda coisa que mantém a preocupação é a atenção indevida que eu dou aos meus pensamentos preocupantes. Muitas pessoas, gente, têm dificuldade extrema para desviar a atenção e se concentrarem numa tarefa que estejam realizando no momento presente. Por que isso acontece? Muitas vezes as pessoas nem percebem o tanto que o pensamento preocupante toma o lugar das atividades dela no dia a dia, e outras vezes essas pessoas realmente acham útil, tá? Elas acham que pensar mais sobre aquele evento negativo é algo muito útil. Isso mantém essas pessoas agarradinhas, presas com as preocupações delas. E isso também alimenta a crença de que as pessoas são incapazes de controlar as suas preocupações. E uma outra coisa que mantém as preocupações são tentativas inúteis, tá? De tentar interromper a preocupação. Isso é feito tanto com estratégias mentais quanto com estratégias comportamentais. O que é isso? Estratégias mentais incluem, por exemplo, o que a gente chama de supressão, né, ou supressão cognitiva. Sabe aquela coisa a pessoa falar para ela mesma, para de se preocupar com isso, tira esse pensamento da cabeça? Essa é uma estratégia mental chamada supressão. Não funciona para o manejo da preocupação. Uma outra estratégia inútil que é utilizada para afastar a preocupação e que acaba trazendo ela para mais perto é a autotranquilização. Sabe aquela coisa? Tudo vai ficar bem, a pessoa fala para ela mesma, tudo vai ficar bem, tá? Isso é envolvido com o pensamento positivo, o famoso pensamento positivo, que aqui no caso também não vai resolver pra gente no manejo da preocupação. Uma outra estratégia mental inútil para preocupação, a punição. Sabe, a pessoa se critica, eu sou mesmo muito preocupada, eu sou descontrolada, eu não tenho jeito, então ela se pune por se preocupar, isso também não funciona. Uma outra técnica que não funciona, a supressão da emoção. Ou seja, a pessoa ela tenta se afastar de qualquer ansiedade que ela esteja sentindo, ela acha aquilo insuportável e tenta se afastar. Uma outra que também não funciona, racionalizar sobre o pensamento preocupante no momento que ele surge. Por exemplo, a
probabilidade disso que eu temo acontecer é muito pequena, tá? E uma outra estratégia que também não funciona é a distração radical, ou seja, você tentar a todo custo, tentar muito se concentrar em outra coisa. Em médio prazo não funciona para o manejo da preocupação. O pensamento preocupante ele vai continuar vindo. Você se identificou com alguma dessas? Você se vê fazendo alguma dessas atitudes mentais, dessas estratégias mentais para lidar com a sua preocupação? Se sim, já pode parar de fazer porque não funciona. Já que a gente está falando do que não funciona, eu vou continuar falando então das estratégias comportamentais que também não funcionam e que a gente utiliza com frequência quando está preocupado. Uma delas, reasseguramento. Sabe aquela busca excessiva de tranquilização no outro? Então eu ligo para minha irmã, eu ligo para o meu marido, eu ligo para o meu filho e eu fico falando sobre a minha preocupação com eles o tempo inteiro, né? Tentando ouvir deles que vai ficar tudo bem. Esse é um exemplo de busca de tranquilização. Uma outra estratégia comportamental que não funciona, verificar várias vezes a mesma coisa, né, com um ato repetitivo para aliviar a dúvida e a incerteza, tá? Por exemplo, a internet. Eu sinto algum desconforto mínimo, vou correndo lá e fico checando. Não é produtivo para lidar com a preocupação. Outra coisa que também não funciona, buscar se alienar, por exemplo, com drogas, bebidas, comida, não vai te ajudar a manejar a tua preocupação, a adquirir habilidade para manejar a tua preocupação. E também evitar toda e qualquer situação que ativa, que é gatilho para a tua preocupação, como por exemplo, evitar até assistir noticiários de televisão, tá? Ou ter contato com qualquer coisa que possa te levar àquele pensamento que gera preocupação. Essas estratégias, elas não funcionam porque elas acabam sendo formas de suprimir, formas de supressão da preocupação, e pesquisas mostram que supressão da preocupação tem exatamente, gente, o efeito oposto. Faz com que a gente se preocupe ainda mais. E além disso, alimenta a crença de que a preocupação é de fato incontrolável. Vou te dar um exemplo. Você que está me assistindo agora, fecha o olho e tenta por 1 minuto não pensar em um urso branco. Você vai tentar não pensar em um urso branco por 1 minuto e vai ver o que acontece, tá? É provável que você tenha pensado muito, bastante em um urso branco, tá? Isso, gente, que o urso branco, ele nem tem uma ligação afetiva com você, tá? Não é algo com o qual você tem afeto ou com o qual você tem alguma ligação afetiva porque é relacionado a algo que é importante para você, como são de fato os pensamentos preocupantes. Nossos pensamentos preocupantes, eles dizem respeito a coisas que têm muito valor pra gente, na maioria das vezes. O que não é o caso do urso branco. E mesmo com o urso branco, você ficou pensando nele o tempo inteiro quando se propôs a não pensar, imagina o que acontece quando você se propõe a não pensar em algo que tem importância para você. Você pensa ainda mais. Então reflita, de tudo isso que eu falei, com qual dessas estratégias mentais ou comportamentais você tenta parar as suas preocupações? Então, até agora nós já vimos que o pensamento em si, ele vai surgir de qualquer forma e que vai gerar sintomas desconfortáveis, tanto físicos quanto emocionais, né? Ansiedade, taquicardia, respiração ofegante, a mão gelada, as borboletas no estômago, né? A gente viu também que as preocupações, elas podem ser produtivas, ou seja, úteis, quando levam a uma ação concreta, imediata, em uma situação que tem uma chance razoável de acontecer, e que elas podem ser improdutivas quando elas estão relacionadas a uma situação altamente improvável e que não permite uma ação imediata ou breve. A gente viu também que as crenças que a gente tem sobre a preocupação, tanto as positivas quanto as negativas, elas podem atrapalhar no nosso processo de superar a preocupação, porque a gente acaba puxando para mais perto os pensamentos e ouvindo atentamente esses pensamentos quando a gente tem crenças positivas sobre a preocupação, ou porque a gente acaba tentando se livrar dos pensamentos quando a gente tem
crenças negativas sobre as preocupações que fazem com que eles se aproximem ainda mais da gente, tá? A gente viu também que a gente faz algumas coisas na tentativa de alívio, na busca de alívio da preocupação, que podem, na verdade, aumentar a preocupação e gerar mais preocupação, e isso vai formando um ciclo vicioso, um ciclo que se mantém. Então, gente, eu trouxe aqui o flipchart para ilustrar para vocês tudo isso que a gente já falou até agora, né? Que são fatores que mantêm o ciclo da preocupação, tá? Então, um pensamento do tipo: e se, ele pode, como a gente já viu, disparar na nossa mente a qualquer momento. Esse pensamento, ele leva o quê? A sintomas, tá? Que são desconfortáveis. Sintomas desconfortáveis, tanto físicos quanto emocionais, né? Então, ansiedade, palpitação, coração batendo rápido, a mão suando, tremor e outros tantos que vocês já devem ter sentido, tá? O que que acontece? Então, esses pensamentos podem surgir a qualquer momento e levar a sintomas. Se nesse contexto eu começo a ativar crenças negativas sobre a preocupação, tá? Tanto que a preocupação ela é perigosa, ou que a preocupação ela é incontrolável, isso pode fortalecer, aumentar o número de pensamentos em si e de sintomas desconfortáveis, tá? Além disso, se crenças positivas, né, sobre a preocupação também são ativadas, do tipo: a preocupação ela me protege, ela me prepara, tá? O que que acontece? Isso aqui é mais fortalecido ainda. Se eu começo a dar atenção indevida, né? Se eu trago vários pensamentos e se encadeia para perto de mim, né? Porque eu acho que eles são úteis ou porque eu simplesmente não tenho autoconhecimento, não percebo o quanto que eles se multiplicam e não consigo deslocar a minha atenção para a atividade que eu estou fazendo no momento, então isso aqui também vai fortalecer o ciclo. E se, na busca de aliviar os sintomas altamente desconfortáveis, eu começo a utilizar estratégias ineficazes, como a gente já viu até agora, né, tanto mentais quanto comportamentais, isso aqui também vai ser reforçado mais uma vez. Então veja, esse pensamento e se seria isso aqui. Se eu tivesse tido esse pensamento, o sintoma, e respondido a ele de uma forma que não alimentasse, né, esse ciclo, ele ficaria simplesmente dessa forma. Quando eu começo a fazer tudo isso, a nutrir crenças, a dar atenção ao pensamento de forma indevida, a utilizar estratégias ineficazes de busca de alívio, o que que acontece? Esse pensamento, ele se torna isso aqui, ó. Ele se torna um espiral. É isso que é a preocupação. Um pensamento em si surge, eu me apego a ele com algumas, por exemplo, com algumas dessas formas, dessas que eu acabei de citar para vocês, e esse pensamento, então, ele adquire o formato de uma espiral, né? De uma bola de neve, de uma espiral, de algo sem fim, que é o padrão de pensamento que caracteriza a preocupação.
Então, voltando, já que a gente falou um pouquinho já sobre os conceitos de preocupação, como que ela surge, o que mantém, né? O que fortalece o ciclo da preocupação. Vamos então começar a falar agora sobre o que você pode começar a fazer para superar a sua preocupação. Existem, pessoal, inúmeras estratégias para superar, para manejo da preocupação. Obviamente eu não vou focar em todas aqui hoje, tá? O meu objetivo aqui hoje é te ajudar a tomar consciência de quando você está se preocupando, te ajudar a desafiar as crenças que você tem sobre a sua preocupação, para que você possa aprender a responder de uma maneira mais útil, tá? O que fazer para que você não se mantenha preocupado. A gente aborda todas as estratégias com detalhes no curso de manejo da ansiedade, né? No treinamento de ansiedade, manejo da ansiedade, que vale a pena conferir se de fato a preocupação é algo que te incomoda. Então vamos lá. Em relação às crenças negativas sobre a preocupação, né? Preocupar-se é incontrolável, a preocupação é incontrolável. Se questione, se você acreditasse que você tem controle sobre a sua preocupação, ela te incomodaria tanto? Provavelmente não. Se você acreditasse que você tem controle sobre a tua preocupação, você não iria se sentir tão mal. Em relação ao fato da situação de você considerar a preocupação uma situação perigosa, se pergunte também, se você acreditasse que a preocupação não pode te prejudicar, tá? Que ela é uma atividade mental inofensiva, o quanto que isso te incomodaria? O quanto que a tua preocupação te incomodaria? Provavelmente você também não se sentiria tão mal se você pensasse na preocupação simplesmente como uma atividade mental inofensiva, quanto você se sente mal ao perceber a tua preocupação como algo muito perigoso, muito prejudicial, tá? E uma vez que você acreditasse que ela não te faz mal, você não iria sentir necessidade de fazer tudo isso que você tem feito para tentar suprimir de uma forma inútil todas as suas preocupações. Então aqui nós vamos ver como que a gente pode mudar crenças negativas do tipo não tenho controle sobre a preocupação, quando começo a me preocupar não consigo parar, a minha preocupação me controla, né? Nada há que eu possa fazer para parar de me preocupar. Bem como crenças de que a preocupação é prejudicial, né? Do tipo, a preocupação é perigosa, minha preocupação vai me enlouquecer, se eu continuar me preocupando como eu me preocupo, eu vou ter um colapso nervoso, né? Eu vou ter um pânico, eu vou ficar doente se eu não parar de me preocupar, eu vou ficar louco se eu continuar me preocupando. E pra gente entrar nesse processo, né, de mudar essas crenças, eu vou te fazer uma pergunta. Pense no quanto você acredita nessa crença. Ou na crença de que a preocupação é incontrolável, ou na crença de que a preocupação é perigosa. Você está realmente convencido de que a preocupação é algo que está além do teu controle? De que a preocupação é algo muito danoso e muito prejudicial? Se sim, você acredita nisso o tempo todo? Ou você acredita nisso apenas ocasionalmente, em algumas situações, né? E no primeiro momento, se você ouviu essas perguntas e de imediato já respondeu que não tem esse tipo de crença, pensa direitinho, reflita. Pode ser que você tenha essas crenças aí mantendo a tua preocupação, mas que elas não estejam tão óbvias, que elas estejam aí um pouco ocultas, tá? Uma vez que você pensou no tanto que você acredita nessa crença, anota a porcentagem da força dessa crença. O quanto que eu acredito nessa crença? Anota de 0 a 10, o quanto que você acredita. Para mudar essa crença, você vai precisar fazer duas coisas. Eu vou falar sobre elas em detalhes. A primeira é desafiar essa crença, ou seja, contestar essa crença. E a segunda coisa é testar, experimentar essa crença, tá? Então vamos para a primeira coisa que deve ser feita. Para desafiar, né, ou contestar a sua crença, você vai precisar pegar essa crença e desmembrar essa crença, dividir essa crença aí em pedacinhos, né? Para que você possa ver se ela é realmente precisa, verdadeira, né, evidente, tá?
Você vai fazer isso como? Examinando as evidências nas quais se baseia essa tua crença. Como se você fosse aí assumir o papel de um detetive, tá? Que tá verificando se algo é realmente verdadeiro ou não. E aí eu vou te falar alguns exemplos, né, de perguntas que você pode fazer a si mesmo na tentativa de buscar evidências a favor da tua crença, tá? De que a preocupação é incontrolável ou de que ela é perigosa. Então vamos lá, anota aí as perguntas. O que faz você pensar que a tua preocupação é incontrolável ou perigosa? Tá? Quais são as evidências de que ela realmente é incontrolável? Quais são as evidências de que ela de fato causa dano? Essas evidências, elas são boas? Elas são suficientes? São sólidas? São confiáveis? Existe outra maneira de ver essa evidência? Agora a gente vai para uma parte que a gente não costuma fazer. Quando a gente está preocupado, né, a gente costuma buscar evidências a favor da nossa preocupação. Agora a gente vai tentar fazer algo que a gente não costuma fazer com frequência, tá? Que não é tão intuitivo, que é buscar evidências contra essa crença de que a preocupação é incontrolável ou de que ela é perigosa. Então, pensando na crença de que a preocupação é incontrolável, existe alguma evidência que contraria a sua crença? A sua preocupação, ela já foi interrompida alguma vez? Ou desde que você começou a se preocupar, você não parou de se preocupar em nenhum minuto? Se ela já foi interrompida, o que isso diz sobre você pensar que ela é incontrolável? Outra questão, a sua preocupação, ela acaba após um tempo? Ou você fica permanentemente preocupado do mesmo tanto? Se ela acaba, como que ela pode ser incontrolável? Você pode aumentar ou diminuir a força da sua preocupação em alguns momentos, por exemplo, com atividades de distração? Se sim, como que isso seria possível se ela fosse incontrolável? Tá? Outra pergunta, resolver problemas. Alguma vez você já estava preocupado e resolveu um problema e isso diminuiu a tua preocupação? Se sim, o que isso diz também sobre ela ser incontrolável? Você já tentou adiar a tua preocupação? Tentar pensar em algo que te preocupa depois, em um outro momento? Se sim, mais uma vez, o que isso diz sobre você achar que ela é incontrolável? E se você nunca fez isso, como que você pode saber se ela é incontrolável? Se você nunca tentou adiar? Então, a reflexão é possível que a sua preocupação seja controlável, mesmo que você ainda não saiba como? É possível? Eu te digo que sim. Agora, evidências contra a tua crença é perigosa. Existe alguma evidência que vá contra essa crença? Há quanto tempo você se preocupa? Você já teve algum dano durante todo esse tempo que você se preocupou? Você já ficou gravemente doente? Algo de muito ruim já aconteceu para você durante esse tempo, tá? Durante um episódio de preocupação intensa, você já ficou doente? Ou já perdeu a sanidade mental completamente? E vamos agora pensar em pessoas que vivem sobre situações de preocupação constante, né? Assim, um estudante que presta um concurso atrás do outro, ou um profissional que trabalha numa atividade extremamente estressante, né? Todas essas pessoas, elas já ficaram doentes, já sofreram algum dano por conta da preocupação? A segunda coisa para mudar a sua crença é experimentar e testar a sua crença. Ou seja, gente, fazer coisas para ver. Se você acha que essa crença é verdadeira, então a gente vai fazer algo para que você possa provar se ela é verdadeira ou não. Porque veja, se você for capaz de fazer coisas que te mostram que a sua crença não é verdadeira, que ela nem é incontrolável e nem é perigosa, concorda que vai ser difícil você manter essa crença? Então, como um bom cientista, se você tem uma previsão de algo, a melhor coisa que você pode fazer é um experimento. A gente já viu que afastar e puxar os pensamentos preocupantes de nós
leva ainda mais pensamentos. E aí parece que a situação é ainda mais incontrolável e perigosa. Então, talvez a preocupação seja controlável, mas você ainda não tenha usado estratégias corretas. Uma maneira de experimentar, de testar a sua crença é adiar. Veja, não é empurrar e nem puxar para perto. É colocar aquele pensamento preocupante de lado ou estacionar aquele pensamento. Isso significa o quê? Que é natural que um pensamento catastrófico inicial e se apareça, mas você decide perseguir ou não. Você decide se você vai ficar antecipando o pior cenário, visualizando ou buscando soluções repetidamente ou não. Então, isso é adiar, é optar por não perseguir o pensamento inicial catastrófico. Ao invés disso, você adia o pensamento até mais tarde. Isso vai te ajudar a conter a sua preocupação durante uma parte do dia, ao invés de você ficar preocupado 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, isso permite que você experimente a preocupação, vivenciar a preocupação, para que você veja, constate se ela é de fato incontrolável e perigosa ou não. Se você conseguir interromper e adiar a sua preocupação sem que isso te cause dano, então você vai constatar que você não está fora do controle e que a preocupação não é perigosa. Agora eu vou te falar como fazer esse adiamento, como adiar uma preocupação. Passo número 1, defina um tempo para pensar, de preferência 30 a 45 minutos todo dia. Esse tempo vai ser chamado hora da preocupação, ou horário da preocupação. É contraintuitivo, né? Porque desde cedo a gente escuta, não pensa nisso não, para, né? Deixa a preocupação para lá, para de se preocupar. Então é contraintuitivo, mas funciona muito bem quando o intuito é que você se distancie um pouco dos seus pensamentos de preocupação durante um período de tempo. Então, o horário da preocupação consiste em você marcar um horário todos os dias, definir mesmo um horário de 30 a 45 minutos, tá? Você vai, de preferência, colocar qual horário, né? 17 horas, das 17 às 17h30. Então, você vai definir o horário específico, a duração e o local. De preferência, gente, escolher um local mais tranquilo, onde você possa, de fato, se entregar aos teus pensamentos de preocupação e à tua ansiedade, tá? Procure manter o mesmo horário todos os dias, por exemplo, às 17 horas por meia hora na sala, tá? Então mantenha de preferência o lugar e o horário o mesmo todos os dias. Evite fazer o horário da preocupação antes de dormir, né? Isso pode te levar aí a uma insônia, por exemplo. E se você não puder manter o horário da preocupação em determinado dia, se você precisar alterar, já tenha claro para quando que você vai remarcar, né? Deixe isso bem especificado. Além disso, um outro passo no adiamento é, se ao longo do teu dia vier um pensamento que te deixe preocupado, simplesmente diga a si mesmo coisas do tipo, não tem problema ter esse pensamento agora, né? Eu vou deixar esse pensamento para depois, eu vou pensar nisso com atenção depois, eu não preciso perseguir esse pensamento agora, né? Isso envolve a aceitação do pensamento que vem, o e se inicial, que a gente não tem controle. Uma vez que você respondeu assim para você, né? O que você vai fazer? Você vai listar brevemente o tópico do teu pensamento. Você vai listar, por exemplo, no bloco de notas do celular ou até mesmo num caderninho que você tiver, tá? Quando você lista, quando você anota, isso possibilita que você se distancie um pouco, o teu pensamento sai aqui, né, só do mental e vai para algo físico, então você se distancia e além disso você se permite não pensar naquilo, né? Você não precisa ficar com aquilo ali para se certificar de que não vai esquecer. Uma vez que está anotado, você não vai esquecer. Isso facilita a tua permissão para se afastar daquele pensamento naquele momento. Opte, decida então por pensar mais tarde, né, em guardar esses pensamentos para o horário de preocupação e volte gentilmente a sua atenção para a tarefa que você está fazendo atualmente. Voltar a atenção para a tarefa atual no momento presente é algo que exige treino, é completamente possível, mas exige treino. E nós vamos falar sobre isso, né, sobre esse treino de atenção
para o momento presente, atenção plena, né, mindfulness. Nós vamos falar sobre isso em outros vídeos. Se o pensamento voltar, né, você anotou e está ali fazendo outra coisa, se ele voltar, e eu te digo, provavelmente ele vai voltar, não se desespere. Isso não é um sinal de que o adiamento não funcionou. Lembra, a gente não pode controlar o que vem na nossa cabeça. O que a gente está adiando aqui, gente, que fique bem claro, não é o pensamento inicial negativo em si. O que a gente está adiando é a preocupação propriamente dita, tá? Então, o que a gente está adiando não é o pensamento catastrófico inicial, e sim a preocupação. E aí, quando chegar ao horário da preocupação, o que você vai fazer? Você vai ir para o lugar que você programou, tá? Você vai abrir ali o teu caderninho, a tua lista de notas do celular e você vai ler o que você escreveu. Se algum pensamento não fizer mais sentido para você, se ele parecer irrelevante, se você não achar que ele é mais necessário, não precisa pensar nele. Você só vai pensar se você ainda achar que ele é necessário ou relevante para você, tá? Aqueles que não te incomodam mais, pode deixar para lá, pode riscar do caderninho até para que fique claro que ele já não está mais te incomodando. E aí, o que você vai fazer? Você vai pensar, uma vez que você eliminou os que não estão te incomodando mais, você vai pensar nos que estão ali escritos de uma forma produtiva. De preferência, procura pegar um papel, né, até para que você possa ver dentro daqueles pensamentos se existe alguma solução que você pode tomar para resolver o problema, né? Então, aquele problema que eu estou me preocupando, que eu estou lendo agora, ele é solucionado? Se sim, o que eu posso fazer para resolver esse problema, né? E aí tenta listar um plano de ação, né? Tenta colocar ali algumas possíveis soluções para resolver aquele problema. A gente tem um outro vídeo falando em detalhes sobre resolução de problema, então não vou me ater a isso aqui hoje. A ideia é modificar as crenças e com isso diminuir a preocupação. Bom, então você viu ali que aquela tua preocupação é uma preocupação produtiva que leva a uma ação e você listou ali as possíveis formas de você resolver esse problema. Agora, você pode se perguntar, Patrícia, e se eu perceber que a minha preocupação ela é improdutiva, né? Não há nada que eu possa fazer. Aí, gente, a gente vai tentar corrigir o pensamento catastrófico que está nessa preocupação improdutiva. Por quê? Porque o pensamento catastrófico ele é a base da preocupação improdutiva. Isso significa o quê? Que quando a gente está com o pensamento catastrófico aqui em mente, está acreditando nele, a gente se concentra de verdade em ameaças e em perigos. Agora, se você parar de pensar catastroficamente, o que vai acontecer? Você vai simplesmente cortar a fonte da preocupação. A preocupação, ela se alimenta dos pensamentos catastróficos. Eu sei que isso é mais fácil falar do que fazer, porque para a pessoa muito preocupada, pensar de forma catastrófica é algo quase instintivo. Mas eu vou te ensinar aqui algumas estratégias que vão possibilitar, né, que a gente consiga fazer esse movimento de descatastrofização, ou seja, pegar um pensamento catastrófico e torná-lo não catastrófico. Quando você aprender a pensar de forma não catastrófica, isso vai gerar um alívio gigantesco. Por quê? De um modo geral, gente, a gente se preocupa para evitar uma ameaça. Sempre, sempre, em qualquer preocupação, existe alguma catástrofe, existe uma pior hipótese que a gente não quer ter o mínimo de contato quando a gente está preocupado, né? Que a gente quer realmente evitar que aconteça. A preocupação, então, ela é uma tentativa de evitar pensar sobre aquela terrível catástrofe que eu estou imaginando. Só que ela não é uma estratégia eficaz de evitação. Pelo contrário, ela mantém a ansiedade. Então, fazer o oposto da evitação, ou seja, encarar o seu pior medo, é muito importante e é imprescindível quando o objetivo é superar a preocupação. Então, como que você faz para descatastrofizar, né? Para fazer o processo de descatastrofização? Primeiro, vai lá nas suas preocupações improdutivas e escolhe um tema, né? Qual que é o tema que está me preocupando no momento? E aí você vai pensar, qual que é o pior desfecho possível, né? Qual que é a maior catástrofe? O que é aquilo que eu mais temo que possa acontecer? Você vai olhar para essas respostas, tá? E vai tentar responder. Vou te ajudar.
Vamos supor, por exemplo, que você esteja muito preocupado com o teu relacionamento. O teu medo provavelmente pode ser perder a pessoa amada. Se o que te preocupa são finanças, né? Se você tem muitas preocupações em relação à tua questão financeira, qual que seria o teu pior medo? A pior catástrofe, por exemplo? Declarar falência? Tá? Se a tua preocupação é excessiva relacionada ao trabalho, qual que poderia ser aí um pior medo? Um pior desfecho, uma catástrofe? Ficar desempregado para sempre? Passar fome? Tá? Então percebe? Esse é o movimento. Você vai olhar para o pior desfecho possível. Você vai fazer algo que geralmente a gente não faz quando a gente está preocupado. A gente fica mais na superfície. Então você vai aprofundar. Você vai pegar assim qual que é o medo que está na base, no cerne da minha preocupação. Use a imaginação e descreva o pior desfecho, a pior catástrofe que você é capaz de imaginar. Feito isso, você vai ler a história trágica em voz alta, tentando se concentrar nela, se envolver com a maior riqueza de detalhes possíveis. Encare, o que você vai estar fazendo aqui é encarar os teus piores temores, tá? É importante que isso seja feito com uma frequência regular. Não adianta você fazer isso uma vez ou outra. Então é importante que você faça isso muitas vezes, repetidamente, todos os dias, né? E aí por 2 ou 3 semanas, pelo menos. E aí, uma vez que você já leu essa história, né, que você se envolveu com ela, nós vamos então pro passo final do enfrentamento do teu medo, que é de fato o plano de descatastrofização propriamente dito. Então você vai pensar, diante daquele cenário trágico, na realidade, como que eu lidaria com esse pior desfecho? Como que eu lidaria com essa experiência, né, do meu pior medo? Tá? Como que eu aprenderia a viver, por exemplo, sem o meu relacionamento afetivo? Como que eu aprenderia a viver, por exemplo, se eu me separasse do meu marido, né? Como que eu aprenderia a viver, como que eu poderia viver caso eu perdesse o meu emprego atual, né, e ficasse desempregado, né? Como que eu poderia vivenciar esse pior desfecho, tá? E aí você vai escrever passos concretos e realistas para poder lidar com essa catástrofe em sua vida se ela acontecesse. Aí você pode pensar, mas pra quê, né? Eu vou fazer isso, vou me envolver. A ideia é que você encare os seus piores medos e busque ver como que você lidaria com eles. É como se você puder, isso aqui é algo que você poderia considerar como um plano de emergência. O que você faria se o pior acontecesse? É semelhante ao que acontece quando a gente, por exemplo, constrói uma casa e coloca um sistema ali de emergência para incêndio. Né? A gente não faz a casa pensando ou querendo que tenha um incêndio, mas se o incêndio vier a acontecer, né, a gente tem algo a fazer. A gente saberia o que fazer caso um incêndio viesse a acontecer. O mesmo se aplica aqui, gente, para o pior medo de vocês relacionado à preocupação. Ele pode nunca acontecer, mas é uma boa ideia ter um plano, não faz mal. Se enfrentar o medo dessa forma, não reduzir a sua preocupação ao longo, né, de alguns dias, como eu já falei, se certifique que você está lidando com o pior desfecho possível relacionado à sua preocupação. Você precisa registrar por escrito suas preocupações e a situação, né, como que ela seria na pior das hipóteses. Você não pode ficar com isso apenas na memória, o ideal é que você consiga ler em voz alta várias vezes, se envolvendo com esse exercício repetidas vezes. A repetição é imprescindível. Muita gente inicia o processo de descatastrofização fazendo isso 1 ou 2 vezes e depois concluem que não funciona. Tem que repetir mais vezes. Repita, repita e repita. Bom, agora a gente já falou sobre os passos do adiamento, né? Sobre o que fazer no horário da preocupação. Agora a gente vai falar sobre o que não fazer ao adiar. Algumas coisas que são verdadeiras armadilhas e que vão contaminar aí o seu experimento, o seu teste da sua crença de que a sua preocupação é incontrolável ou perigosa. Então, uma das armadilhas é reprimir ou não aceitar. Então, certifique-se de que quando o pensamento em si disparar na sua mente, você diga coisas do tipo:
Mais tarde eu vou pensar em você, eu te vejo mais tarde, até às 17 horas e assim por diante, tá? Ficar bravo e dizer para si mesmo, para com isso, para de pensar nisso, é apenas um sinal de que você está suprimindo o teu pensamento em vez de aceitar, e a gente já viu que isso não funciona. Outra armadilha que pode acontecer: desistir do horário da preocupação quando os pensamentos voltarem, né? Quando os pensamentos em si persistirem. Então eu desisto do horário da preocupação. É uma armadilha. Um pensamento, gente, em si negativo, ele pode aparecer sim só uma vez, mas ele pode aparecer 10 vezes, 100 vezes, 1 milhão de vezes. A gente não controla quantas vezes ele vai aparecer. Então, ter que adiar repetidamente um pensamento, né? Eu vou pensar em você mais tarde, eu vou pensar sobre isso mais tarde, não significa que o adiamento não funcionou. Então, espere e aceite que os pensamentos, provavelmente, eles vão vir mais de uma vez. Eles vão voltar. Uma outra armadilha muito comum, que os preocupados crônicos quase sempre caem: racionalizar, né? Pensar logicamente na situação no momento em que o pensamento vem na mente. Então, pensar no momento em que o pensamento surge é algo que mantém preso a ele. Pode parecer no primeiro momento que pensar na hora, né, de forma racional, sobre a probabilidade, que é muito pequena, né, pode parecer uma boa ideia. Mas veja, se de fato fosse uma boa ideia, hoje você não continuaria tão preocupado como você é. Ou seja, isso não funciona. Racionalizar no momento é uma maneira de puxar o pensamento para perto. E o que a gente quer ver aqui é que a gente pode controlar a nossa preocupação adiando a preocupação, sem ter que ficar preocupado e refém dos pensamentos 24 horas por dia, tá? Então você pode sim racionalizar, mas lá no teu horário da preocupação. Evite fazer isso no momento em que ele dispara na tua mente. Uma outra armadilha muito comum é evitar a hora da preocupação. Muitas pessoas traçam todo esse plano e simplesmente na hora de se preocupar não vão. Por quê? Porque antecipam, por exemplo, que vai ser desagradável. Gente, comprometa-se a pensar no horário destinado a pensar na preocupação e a cumprir o limite de tempo. Lembre, você não vai precisar pensar em coisas que não são mais importantes, mas para aquelas coisas que são importantes, tente pensar de forma útil, construtiva e se expondo ao medo que está no cerne das suas preocupações, tentando descatastrofizar preocupações improdutivas e resolver problemas nas preocupações produtivas. Então, a gente já falou agora sobre o adiamento, sobre o horário da preocupação, sobre como a gente pode testar essa crença e como a gente pode, o que a gente pode fazer quando ela é produtiva, resolvendo problemas, e o que fazer quando ela é improdutiva, descatastrofizando, tá? Então agora, antes de iniciar o experimento, eu vou te dar uma visão geral. Anote o horário, tá? O horário de início, o horário limite, o tempo, né? 30, 45 minutos e o local em que você vai fazer. Escreva o que você acha que acontecerá quando você tentar adiar. O quanto que você acha que vai conseguir adiar a tua preocupação? O quanto que você acha que ela vai ser controlável, né? O quanto que você acha que ela vai ser inofensiva, tá? Avalia também, pensa no quanto que você está confiante na tua capacidade de adiar, né? Acho que eu estou muito confiante, estou 90% confiante. Não, acho que com certeza eu não vou conseguir, estou aqui 20% confiante, né? 10% confiante. Faça e veja o que acontece. A maioria das pessoas se surpreende. Elas iniciam geralmente achando que não vão conseguir, que a preocupação é altamente incontrolável, que isso não vai resolver, que elas não vão conseguir fazer, que vai ser muito sofrido, que vai ser perigoso, e elas se surpreendem positivamente. No teu caso, faça o teste e constate. Quem sabe você também não vai se surpreender positivamente. Então, gente, durante 7 dias, você vai preencher a data e registrar o que aconteceu, né? Você conseguiu parar de perseguir o teu pensamento em si inicial? O que aconteceu na hora da preocupação? Você conseguiu pensar, não conseguiu pensar? Avalie durante 7 dias o quanto você acha que ela é controlável e inofensiva. Compare o que você previu com o que de fato aconteceu.
Muitas pessoas chegam ao momento de pensar e veem que não sentem mais necessidade de se preocupar e nem que aquela preocupação parece mais algo importante, o que é outra boa constatação. Trate o adiamento como uma nova maneira de lidar com as suas preocupações. Então agora você não vai mais ter aquele modelo antigo que na hora que a preocupação vem na cabeça você para absolutamente tudo porque é importante, ou porque é difícil, ou porque é perigoso. Não, você vai ter o adiamento como uma nova forma de se relacionar, de lidar com as suas preocupações. E você vai usar o adiamento enquanto a preocupação for um problema para você. Agora que você já desafiou e experimentou a tua crença, avalie novamente o quanto que você acredita que a preocupação é incontrolável e perigosa. Marque a porcentagem, né? Então coloca de 0 a 100, o quanto que eu acredito que a minha preocupação é incontrolável. O quanto que eu acredito que a minha preocupação é perigosa. Se houver um enfraquecimento da tua crença, né, num primeiro momento, mesmo que leve, se parabenize. Se não houver enfraquecimento ainda, gente, ok. Crença é rígida, tá? Crença é uma coisa que é rígida. E mudar uma crença leva tempo e persistência. Buscar evidências e testar a sua crença uma só vez ou durante um período curto de tempo pode realmente não ser suficiente. Então continue a praticar até que a evidência a favor da sua crença seja fraca, a evidência contra a sua crença seja forte e que você consiga adiar a preocupação com êxito. E se você está tendo problema para desafiar a sua crença de que a preocupação é perigosa, por exemplo, não se desespere. Essa crença é um pouquinho mais difícil da gente desafiar, porque a gente aprende isso a vida inteira, né? E a gente, pelas nossas associações, pelas explicações que a gente deu aos eventos que aconteceram ou não, quando a gente estava preocupado, a gente começa a aprender de forma indevida, né, que me preocupar é algo que por si só afasta o perigo de mim. Então, se você está tendo dificuldade para desafiar essa crença, para mudar essa crença, considere qual que é a consequência de eu acreditar que me preocupar é perigoso. Faça essa pergunta. A resposta provavelmente vai ser um aumento da preocupação. Eu achar que me preocupar é algo perigoso vai me fazer me preocupar ainda mais e querer afastar os pensamentos que fazem, que como a gente já falou, vão fazer os pensamentos negativos voltarem com ainda mais força. Portanto, manter a crença de que se preocupar é incontrolável e perigoso é extremamente inútil e causa justamente o que você não quer, ou seja, mais preocupação. Então, sabendo disso, o que você poderia fazer se surgissem pensamentos negativos sobre a tua preocupação? Eles provavelmente poderiam ser adiados como qualquer outra preocupação. Você pode adiar, inclusive, a tua preocupação com a tua preocupação. E uma pergunta final. Se a preocupação é controlável pelo adiamento, qual é o perigo? Se a gente consegue controlar a nossa preocupação com o adiamento, qualquer perigo percebido é irrelevante. Então é isso, a gente viu que as crenças em relação à preocupação ser incontrolável ou perigosa tornam a preocupação ainda pior. A gente já viu que a gente pode mudar essas crenças quando a gente desafia essas crenças, ou seja, observa evidências a favor e contra, e quando a gente experimenta, ou seja, testa essas crenças através de um experimento de adiamento da preocupação. Para mudar essas crenças, você precisa persistir com essas duas técnicas até que a evidência a favor dela seja fraca, a evidência contra ela seja forte e até que você seja capaz de adiar a sua preocupação. Depois que você conseguir isso, pergunte a si mesmo: o que tudo isso diz sobre a minha preocupação? Isso tudo mostrou que a minha preocupação é de fato inofensiva e controlável? Isso não significa que a gente pode controlar quais pensamentos entram na nossa cabeça e capturam a nossa atenção, mas a gente pode controlar como reagimos a ele. O adiamento permite a gente colocar as preocupações de lado para mais tarde, em vez de afastá-las ou puxá-las para mais perto. Uma vez que afastá-las, faz com que elas voltem ainda mais. Bom, então é isso, pessoal. Eu espero que essa aula tenha te ajudado, né, a perceber que, embora a preocupação não seja agradável, ela pode sim ser controlável e inofensiva. Em outros vídeos, em outras aulas, você vai aprender
como mudar crenças positivas que você mantém sobre a preocupação, bem como utilizar inúmeras outras estratégias de manejo da preocupação para que você se sinta cada vez menos refém do que te preocupa desnecessariamente. Um abraço para vocês e até a próxima!